Stephen King não é apenas um escritor de terror, ele é uma referência mundial para escritores de todos os gêneros sobre criatividade e, claro, produtividade. Publicando mais de um livro por ano há vários anos, o que ele tem a ensinar é valiosíssimo e ultrapassa a linha dos gêneros. Então, fica aqui no vídeo e vamos ver algumas dessas dicas de um dos principais escritores da atualidade. Vamos lá! Um espelho que se parte tem simbologia sombria. Mas um espelho quebrado é mais do que pedaços de vidro espalhados. São centenas de possibilidades de vermos refletidos os nossos maiores medos e terrores. Nós somos fragmentos de uma imagem que nos compõe e cada peça esconde um segredo. Entre a fundo nessa viagem e explore os seus medos nos fragmentos de terror. E aí, Teller, Mauro Plachini aqui, tudo bem? Você conhece Stephen King, mas sabia que ele escreveu 65 livros de ficção de histórias únicas, 13 livros de contos, 5 histórias que foram publicadas apenas de forma digital e ainda 5 livros de não ficção? Só isso totaliza 88 livros publicados. E se isso por si só já impressiona, ainda podemos ressaltar que King tem 77 anos, ou seja, podemos dizer que ele teria publicado mais de um livro por ano contando desde o seu primeiro ano de vida. Não é à toa que ele é o mestre, certo? E por isso, entre os livros de não ficção publicados, está esse aqui, Sobre a Escrita, a Arte e Memórias, que é o livro onde ele conta o seu processo de criação e dá dicas para escritores do que eles podem fazer para melhorar na escrita. Mas uma coisa é certa, ele mesmo admite que nem sempre segue suas próprias regras, mas que a seguir pode ser bom para qualquer escritor, seja ele experiente ou iniciante. Então, vamos ver alguns desses conselhos e ainda outros que ele já comentou em palestras e entrevistas. Iniciando por primeiro escreva para si mesmo e depois se preocupe com o público. Essa dica não quer dizer que você não deva pensar no público. É só que você deve escrever a história pensando em como você quer ela. E como diz King, quando você escreve uma história, você está contando a história para si mesmo. Quando você reescreve seu trabalho principal, aí você tira todas as coisas que não são a história. Suas coisas começam sendo só para você, mas depois saem. Então, na hora da edição, aí sim você tira o que não é essencial e pensa em como o público vai ler e como ele pode gostar ainda mais da trama. E saiba que escrever é sobre ficar feliz, como diz Stephen King. Escrever não é sobre ganhar dinheiro, ficar famoso, conseguir encontros, transar ou fazer amigos. No final, é sobre enriquecer a vida daqueles que lerão seu trabalho e enriquecer a sua própria vida também. É sobre se levantar, ficar bem e superar, ficar feliz, ok? Escrever é mágica. Tanto a água da vida quanto qualquer outra arte criativa. A água é de graça, então beba. E já que é ser feliz e você deve pensar em você primeiro, outra regra de King que segue essa linha é manter o seu próprio estilo. Não se pode imitar a abordagem de um escritor para um gênero específico. Não importa quão simples o que o escritor esteja fazendo possa parecer. Você não pode mirar um livro como um míssil de cruzeiro, em outras palavras. Pessoas que decidem fazer fortuna escrevendo, como John Grisham ou Tom Clancy, não produzem nada além de imitações pálidas em geral.
porque vocabulário não é a mesma coisa que sentimento, e o enredo está a anos-luz da verdade como é entendida pela mente e pelo coração. Ou seja, não queira ser outro escritor. Escreva para você, da maneira como você é. Apenas assim você se sentirá bem e encontrará a sua própria voz. E já que eu falei de voz, vamos falar da escrita mesmo e ver a regra de King que diz não use a voz passiva. Escritores tímidos gostam de verbos passivos pelo mesmo motivo que amantes tímidos gostam de parceiros passivos. A voz passiva é segura. O sujeito tímido escreve: a reunião será às 7 horas, porque isso de alguma forma diz a ele: coloque dessa forma e as pessoas acreditarão que você realmente sabe. Com isso, King quer dizer que você deve dar certeza das ações e tomar o comando da própria história. Então, aquele exemplo de frase seria, na verdade, a reunião é às 7. E para continuar na escrita, temos uma dica que, apesar de importante, vemos o próprio Stephen King esquecer algumas vezes, que é evitar advérbios. O advérbio não é o seu amigo. Considere a frase "ele fechou a porta firmemente". Não é de forma alguma uma frase terrível, mas pergunte a si mesmo se firmemente realmente tem que estar lá. E quanto ao contexto e toda a prosa esclarecedora, para não dizer emocionalmente comovente, que veio antes de "ele fechou a porta firmemente", isso não deveria nos dizer como ele fechou a porta? E se a prosa anterior nos diz, então firmemente não é uma palavra extra, não é redundante. O que ele quer dizer é que advérbios como esses, terminados em mente, não mostram a real situação. Firmemente pode variar para cada pessoa e até para cada cena. Firme é bater uma porta com força ou apenas fechar rápido. Essa batida fez barulho ou não? Qual o sentimento do personagem para fechar essa porta firmemente? Se essas coisas não ficam claras, então tire o advérbio e realmente mostre a cena como ela realmente acontece. Às vezes, King esquece disso, tá? De fato. Mas quem não esquece de vez em quando essas regras, né? De qualquer forma, é uma ótima dica para todos nós aplicarmos. Mas apesar desses com texto e escrita, há algo muito importante que o mestre do terror defende. Não fique obcecado com a gramática perfeita. A linguagem nem sempre precisa usar gravata e sapatos de cadarço. O objetivo da ficção não é a correção gramatical, mas fazer o leitor se sentir bem-vindo e então contar uma história. Fazê-lo esquecer, sempre que possível, que está lendo uma história. Ou seja, seja livre para escrever também. Cuide do principal, mas seja livre para deixar o seu texto fluir e a leitura ser leve. Isso não quer dizer que você possa escrever errado ou de qualquer maneira, mas também não precisa parecer um advogado no tribunal ou um político tentando mostrar a sua fluência no português correto. Provavelmente você já viu essa cena e achou estranha, não é? Pois é, evite isso no seu livro. Mas uma coisa que você não pode evitar é a sua curtida aqui no vídeo e a sua inscrição no canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo cada vez mais conteúdo aqui no YouTube e recebe dicas de escrita toda semana para melhorar cada vez mais as suas histórias. Muito obrigado pelo teu apoio. E aproveita e me conta aqui nos comentários há quanto tempo você nos acompanha e quais os temas que você gostaria que tratássemos aqui no canal. Mas voltando para o Stephen King, se você quer ser escritor, é preciso eliminar distrações. Ele diz que durante muito tempo, na sua sala de escrita, não tinha qualquer objeto ou tentação que o fizesse tirar o foco da escrita. Hoje isso é bem mais difícil, considerando que todo computador em que escrevemos está conectado à internet e temos sempre um celular no bolso ou na mesa. Mas tente desligar tudo enquanto escreve e até pode usar programas de foco que auxiliam no processo de escrita. Para conseguir fazer isso, eu gosto de escrever à mão.
só passo para o computador depois que já vou dando uma primeira editada no texto, sabe? Mas essa é a minha maneira de fazer. Aos poucos você descobre qual a melhor para te deixar ainda mais produtivo, seja no computador, à mão ou no celular. E se você diz que precisa da internet enquanto escreve para pesquisar, aí Stephen King tem outra regra para ti. A pesquisa não deve ofuscar a história. Se você precisa fazer uma pesquisa porque partes da sua história lidam com coisas sobre as quais você sabe pouco ou nada, lembre-se que a pesquisa pertence o mais longe possível do contexto e da história de fundo. Você pode ficar encantado com o que está aprendendo sobre as bactérias carnívoras e o sistema de esgoto de Nova York, mas os seus leitores provavelmente vão se importar muito mais com os seus personagens e com a sua história. Então, foco no trabalho e na sua história, não na pesquisa aparentemente essencial para que ela exista. E, por falar em escrita, ele reforça que se deve escrever uma palavra de cada vez. Um apresentador de um programa de rádio me perguntou como eu escrevia. Minha resposta: uma palavra de cada vez. E isso aparentemente o deixou sem resposta. Acho que ele estava tentando decidir se eu estava brincando ou não. Eu não estava. No final, é sempre tão simples. Seja uma vinheta de uma única página ou uma trilogia épica como O Senhor dos Anéis, o trabalho é sempre realizado uma palavra de cada vez. E entre tantas regras que mostramos aqui, está uma que eu acho importantíssima que todos os escritores precisam aprender. A magia está em você. King diz: estou convencido de que o medo está na raiz da maioria das más escritas. Dumbo voou com a ajuda de uma pena mágica. Você pode sentir o desejo de agarrar um verbo passivo ou um desses advérbios desagradáveis pelo mesmo motivo. Apenas lembre-se, antes de fazer isso, que Dumbo não precisava da pena. A magia estava nele. Ou seja, não se atente a tantas regras e estruturas. Quanto mais livre for a sua escrita, mais divertido será o seu processo e mais leve será a forma que você produz. E com tudo isso, provavelmente você terá uma história ainda melhor e talvez até em menos tempo de produção. Apesar de tudo, a magia está em você e você que decide como vai levar adiante a história que está na sua mente. Mas e aí, o que achou dessas regras de Stephen King? Já conhecia o livro dele sobre a escrita? O link do livro está aqui na descrição do vídeo se você quiser conhecer. Eu já li ele e ele está em algum lugar aqui nessa prateleira. E se você é alguém que gosta de organizar histórias e quer ter uma estrutura para escrever, que tal conhecer o Beat Sheet? Acesse esse vídeo aqui e conheça essa forma de pensar a sua história. Uma ótima escrita para ti e até o próximo vídeo com mais dicas. Até mais!